Graça e paz, igreja. Irmãos, quero trazer uma palavra para a igreja nessa noite. Gostaria de meditar junto com os irmãos aí na palavra de Deus. Gostaria de orar antes. Santo Deus, graças te damos, Pai, pela beleza da tua santidade, pela tua soberania, pelos teus caminhos, pelo teu poder, pelo teu amor, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado por essa noite, Pai. Que essa palavra, Pai, possa ir de encontro com o coração dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar com a tua palavra nessa noite e trazer o renovo, Pai. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé nessa noite com a tua palavra de poder, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de meditar nessa noite no livro de Jó. Jó, capítulo 42. Diz assim a palavra de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo do pó e na cinza. Amém? Até aqui. Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao 6. Jó, ele passou por um processo, de transformação, Ele recebeu um renovo na confiança e na vontade de Deus. É o que nós podemos hoje alcançar nessa noite com essa palavra. Nós podemos perceber lá no capítulo 16, quando nós lemos no livro de Jó, capítulo 16, versículo 16 e 17, diz assim: A minha face está avermelhada de tanto chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Não por haver qualquer injustiça em minhas mãos, também minha oração é pura, Jó, ele começa a questionar a Deus, Os irmãos conhecem muito bem a história de Jó. Ele passa por um sofrimento, de enfermidade, quando Deus lá fala para Satanás que não era para tocar na vida de Jó, mas era para estar, perturbando a vida de Jó, e tudo aquilo que aconteceu, na vida de Jó. E Jó, ele resistiu isso muito bem, ele resistiu ao diabo, mas chegou um momento no livro de Jó aqui da história que ele começa a questionar a Deus. Tem um momento que ele começa a comparar a vida dele como uma cidade sitiada cujas defesas foram atacadas por Deus, Ele precisava, de uma resposta de Deus. Ele é como se ele dissesse assim para Deus: mas eu não fiz nada, Senhor. O que está acontecendo, Conversa comigo, mostra para mim o que está acontecendo, pois eu não fiz nada para merecer esse ataque do Senhor. Mas quando Deus mostrou a sua majestade e grandeza para Jó, Jó, ele reconheceu Deus e ele se humilhou e calou diante dessa submissão a Deus, que ele teve. Às vezes, meus irmãos, o que acontece na nossa vida é que nós preferimos que Deus nos fale através do brilho do sol, das coisas boas, na calmaria. Mas Deus, assim como na vida de Jó, como na vida na história da Bíblia, assim é na nossa vida também. Às vezes Deus quer falar conosco em meio à tempestade. Foi assim na vida de Ezequiel, ele viu a glória de Deus no meio da tempestade. O discurso de Deus a Jó concentra em suas obras na natureza. Então Deus, ele começa a explicar para Jó, Deus é aquele que deu limite à água do mar, meus irmãos. É isso que ele começa
a explicar para Jó. O propósito desse discurso de Deus para Jó é levar a Jó a perceber a sua incapacidade de encontrar Deus no tete a tete. Foi isso que Deus mostrou para Jó nesse discurso. Esse discurso de Deus, né? Estava meditando no livro de Jó. Esse discurso de Deus pode estar resumido em 3 perguntas. Deus fala assim para ele no capítulo 38. Você é capaz de explicar a minha criação, Jó? Você é capaz de supervisionar a minha criação, Jó? Você é capaz de subjugar a minha criação, Jó? A primeira pergunta refere-se ao poder de Deus e sua sabedoria ao criar o universo. É isso que ele está mostrando para Jó. A segunda resposta aqui, a segunda pergunta, é o seu cuidado providencial com suas criaturas. Deus cuida de tudo. Foi Ele que criou o sol, a lua, o céu, o mar. Foi Ele que criou eu e você. É isso que Ele está mostrando para Jó. E a terceira pergunta, ele está mostrando para Jó a respeito da incapacidade de nós dominarmos os animais. Quando nós lemos lá no capítulo 38 ao 41 de Jó, nós vamos vendo Deus trazendo, esse diálogo com Jó. Aí, meus irmãos, é quando entramos nesse texto aqui que acabamos de ler, a partir do capítulo 42, a partir do versículo 1, é quando Jó se arrepende e começa a restauração na vida de Jó. Jó sabia já que havia sido derrotado. Não havia meio de pleitear sua causa diante de Deus. Não havia jeito, dele trazer essa defesa dele diante de Deus. Jó humilhou-se diante do Senhor e reconheceu o poder e a justiça de Deus na execução dos seus planos. Meus irmãos, tudo o que está acontecendo na nossa vida, em todo o universo, na terra, está no controle, no poder e na soberania de Deus. Então Jó, meus irmãos, ele admitiu que havia falado sobre coisas que não compreendia. Se nós não vigiarmos, nós já vamos começar a questionar a Deus e com certeza vamos falar de coisas que nós não sabemos, que nós não vemos. Nós devemos sim confiar no Senhor, por mais difícil que seja. Retirou suas acusações de Deus, não havia tratado com justiça. Então ele retirou todas as acusações dele, para Deus, que é isso que ele falou para Deus. Percebeu que tudo que Deus fazia era certo e que o ser humano deveria aceitar pela fé todas as coisas das mãos de Deus. Aceita, meus irmãos, tudo o que está acontecendo, que é feito pelas mãos de Deus. A soberania e o poder de Deus. Disse Jó ao Senhor: não sou capaz de responder às suas perguntas. Só me resta confessar meu orgulho, me humilhar e me arrepender. Que nós possamos nessa noite confessar nosso orgulho, nossos questionamentos a Deus, se humilhar e se arrepender nos pés da cruz. Jó já havia se encontrado com Deus pessoalmente e se dado conta de que ele próprio não passava de pó e cinza. Nós temos que reconhecer isso na nossa vida. É nós que pertencemos a Deus, não Deus pertence a nós. Foi isso que aconteceu na vida de Jó. Ele reconheceu que ele é pó e cinza. Assim sou eu e você. No auge do livro de Jó, ele passa de pecador a servo de Deus. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Em tudo isso que Jó viveu, de que maneira Jó serviu ao Senhor? Sabe como? Suportando o sofrimento sem amaldiçoar Deus, portanto, calando o diabo. Quando nós suportamos todo o propósito de Deus sobre a nossa vida, mesmo em meio ao sofrimento, nós calamos o diabo e glorificamos a Deus. O sofrimento que ocorre dentro da vontade de Deus
é um ministério que Deus concede a poucos escolhidos. Meus irmãos, não importa o que venha acontecer conosco, Deus sempre escreve o último capítulo. Amém? Confie, meus irmãos, na soberania e no poder de Deus. Amém? Gostaria de encerrar com uma oração. Vamos continuar firme, confiando no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Oremos. Santo Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela Igreja Batista Novas de Paz. Que o Senhor possa visitar cada líder, cada membro, cada irmão, cada departamento dessa igreja, Pai, com a tua unção, com o teu poder, com a tua graça e com a tua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Visita, Pai, algum irmão meu que possa estar triste, preocupado. Traz o renovo, Pai. Traz a confiança, aumenta a fé dos meus irmãos, Pai. Que o teu amor repouse sobre cada um deles nessa noite, Pai. Traz a união nas casas, traz o amor, traz o arrependimento, traz a confissão de pecados, traz a vontade de ler a Bíblia, traz a vontade de estar orando, Pai, em nome de Jesus, Pai. Guarda a tua igreja, Pai, e que em breve, Pai, no teu tempo, na tua hora, possamos estar de volta na nossa igreja, Pai, unido, congregando, te louvando, te adorando e te honrando, Pai. Perdoa, Pai, pelos meus pecados. Perdoa pelos pecados dos meus irmãos, Pai. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por ter nos resgatado do lamaçal de pecado, Senhor Deus. Visita, Pai. Esse é o desejo do meu coração, Pai. Que o Senhor possa trazer alegria para mim e para os meus irmãos nessa noite. Alegria da tua salvação, porque é isso que nos importa, Pai. É assim que nós oramos, agradecido, no nome poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima noite em nome de Jesus.